Olá, seja muito bem-vindo você que se prepara para o concurso da PRF. Sou o professor Karim e estarei com vocês resolvendo agora uma questão da prova da PRF do último concurso. Uma questão que trata de dinâmica de movimento circular, um assunto importante e eu tenho certeza que vai cair na sua prova novamente nesse certame. Vamos lá, moçada, acompanha comigo então o texto. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade local 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, primeira pergunta que ele faz, ele quer saber se está certo ou está errado, gente. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Veja só, eu não vou apenas resolver essa questão, eu vou resgatar a parte conceitual com você, para você lembrar de algumas coisas, mesmo que você nunca tenha visto esse assunto. Eu quero te passar de um jeito que você pelo menos entenda o que está acontecendo. Não vou só resolver não, tá? Então vem comigo que eu vou te explicar essa matéria. Olha só, gente. Primeiro detalhe importante, então, é você ficar ligado nessa ideia aqui, ó, que são as leis de Newton. Mais especificamente, a segunda lei de Newton. Presta atenção aqui, ó. Imagina que você tem um solo horizontal e eu tenho uma caixinha, um bloquinho de massa M sobre o solo. Pensa que inicialmente ele está em repouso, tá bom? Aí, gente, eu vou aplicar uma força nesse bloco aqui e eu vou chamar essa força de força resultante. Professor, mas o que é força resultante? Ó, preste atenção então. Aqui quando você vai empurrar esse bloco, então você tem a tua mão empurrando, é uma força. O que mais que eu posso ter durante o movimento? Olha, eu posso ter o atrito com o chão, é uma força também. O que mais? Eu posso ter a força-peso, que é vertical para baixo. A terra vive puxando a gente para baixo, não é verdade? Bom, por que esse bloco não afunda? Porque o chão exerce uma força para cima chamada normal. O que mais que pode ter? Durante o movimento, eu posso ter a força do ar contrária ao movimento. Então, veja que durante o movimento desse corpo, você tem várias forças atuando. Agora, presta bem atenção. Se eu pudesse juntar o efeito de todas essas forças, sobraria uma força, resultaria numa força chamada o quê? Força resultante. Então a força resultante é o resultado da combinação de todas as forças que atuam no corpo. Essa é a ideia, tá bom? Então para ficar simples, ó, eu vou fazer isso. Então eu sei que tem um monte de força aí, mas eu posso substituir o efeito de todas essas forças por uma só chamada força resultante. Beleza, professor, entendi. Então vamos embora, gente. Agora, olha o que acontece. Na hora que você tem essa força resultante horizontal para a direita, o que vai acontecer com esse bloco, gente? Professor, ele vai correr para a direita. Exato. Moçada, quando você diz que ele vai correr para a direita, a gente fala que ele ganha uma aceleração para a direita, que é representada por esse vetor aqui. Então não esquece. A aceleração é o quê? É a mudança da velocidade. Agora, o que teve que acontecer para mudar essa velocidade, gente? Não teve uma causa? Não teve um cara que provocou isso? Quem é que provocou essa mudança de velocidade? Ou, em outras palavras, essa aceleração? Foi a força resultante. E aí, a segunda lei de Newton, ela vai relacionar a força resultante e a aceleração dessa forma aqui, ó. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Força resultante é o meu amor. Massa vezes aceleração. Legal, gente? Então veja que essa relação aqui, muito famosa, você lembra lá do colégio, tá? É a segunda lei de Newton. Ela não é só uma formulinha não, sabe, gente? Ela é mais que isso. Ela mostra também uma relação de causa e efeito. Olha que interessante. Pode ver. Só foi possível esse bloco mudar a velocidade dele, ou seja, só foi possível ter uma aceleração mediante ao quê? Mediante uma força resultante. Então você percebe que você tem aqui uma relação de causa e efeito? Exatamente, professor. Ó,
A força resultante é a causa. O que ela causou, gente? Ela causou um efeito chamado o quê? Aceleração. Muito bem. Guarde bem isso, tá? Não, professor, então peraí, não tem como ter aceleração sem por trás dela ter uma força? Exatamente, amigo. Aceleração não vem do nada, cara. Então toda vez que você pega uma questão de física, o cara fala assim, olha, tem uma aceleração na jogada, meu, pode ter certeza que foi uma força que produziu essa aceleração. Tá legal? E essa questão aqui da PRF, ele vem com uma historinha assim, ó. Quer ver? Ó a historinha que ele conta aqui, olha. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta. Professor, o que é aceleração centrípeta? Calma que eu já vou mostrar para você, tá? Muito bem, mas se ele está falando que tem uma aceleração aí, tem que ter o quê? Uma força por trás dela. Entendi, professor. Então agora, presta bem atenção nisso, gente. Presta muita atenção nisso. Nós vamos aqui, como eu falei para você, eu não vou só resolver o exercício. Eu quero que você entenda essa matéria. Tá? Tô dando uma aula para você de força resultante, segundo a lei de Newton. Então, fica muito ligado aqui e vai dando o seu joinha, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, vai dando o seu joinha já. Muito bem, moçada. Presta atenção então aqui, ó. Meus amigos, vamos pegar e fazer o seguinte agora. Uma força, ela pode causar, olha para mim aqui, ó, 3 efeitos na velocidade. 3. Eu vou te mostrar os 3 agora. Os 2 primeiros, ó, chuchu, beleza, facinho, você vai entender. O outro é que você vai ter que pensar um pouquinho junto comigo, tá bom? Vamos lá. Ó, moçada, primeiro efeito que ela vai produzir, ó. Deixa eu resgatar esse desenho aqui para você. Traz ele aqui, muito bem, maravilha. Então, vamos pensar no seguinte, moçada, ó. Eu queria que você pensasse que agora eu não tenho um bloco parado mais, não, ele não está parado. Pensa que ele já está andando. Então, esse bloco aqui, por exemplo, manja quando você tem um salão de festas horizontal, um salão grande, aí você pega uma pedra de gelo e joga pelo salão, você vê a pedra de gelo o quê? Deslizando pelo salão. Então, esse bloco aqui é uma pedra de gelo que já está deslizando pelo salão. Pode ser? Pode ser, professor. Beleza, então. Então, tem que pensar num corpo que já está em movimento, certo? Então, ele vai deixar a fumacinha aqui para trás para dizer que ele está com movimento. Se ele tem movimento, ó, ele tem velocidade. Lembra que movimento é sinônimo de velocidade. Se tem movimento, tem velocidade. E o que é a aceleração? A aceleração é a mudança na velocidade. Então, você entendeu? Ó, movimento, estar em movimento é ter velocidade. Agora, quando é que eu tenho aceleração? Eu só vou ter aceleração quando tiver o quê? Uma mudança na velocidade. Percebeu? Então, presta atenção nessa fala também, ó. Um corpo, para ter uma aceleração, não basta ele estar em movimento. Não, tem que ter o quê? Mudança nessa velocidade. Então, vamos lá. Então, se ele está em movimento, ele tem uma velocidade. Vamos supor que essa velocidade dele vale 8 metros por segundo. Eu estou dando um valor aqui para você, tá bom? Agora, eu vou aplicar uma força nesse corpo, uma força resultante aqui, ó, a favor, ó, a força resultante FR, a favor da velocidade. Pode ver que está a favor por causa da flecha aqui, ó. O sentido dessa flecha da força resultante está no mesmo sentido da velocidade, tá bom? Eu pergunto, o que vai acontecer na prática se um corpo já está andando e você, mais bem ainda, aplica uma força? O que vai acontecer? A velocidade vai crescer, né? Pensa, você está correndo na rua. Se alguém chegar por trás de você e te dar um empurrão, o que acontece? Você corre com mais intensidade ainda. Então, qual é o efeito que uma força produz quando ela está a favor da velocidade? A velocidade cresce. Beleza? Tranquilo, né? Eu falei que ia ser fácil esse. Agora, outro exemplo. Agora, gente, o que vai acontecer se você fizer assim, ó? Presta bem atenção aqui agora. Agora eu vou fazer o caso contrário, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só arrumar o esqueminha para você aqui de novo. Bonitinho, ó. Vamos lá, ó. Então, eu gostaria que você pensasse que o corpo, ele tá andando, ele tá indo para frente, aquele bloco de gelo no salão lá, tá bom? Ó, ele tá indo para frente, beleza? Beleza. Então, não imagina ele parado, não. Imagina assim, ó, passando na tua frente. O que vai acontecer se você aplicar uma força resultante contrária à velocidade? Fala para mim. Ah, professor, facílimo, ó. A velocidade, professor, vai diminuir.
Exatamente. Quando eu tenho uma força resultante contrária à velocidade, o que acontece com o valor da velocidade? Ela cai. Na prática, essa força resultante pode ser o quê? Pode ser o atrito da pedra com o chão, né, Karim? Exatamente. Legal? Então, guarda bem. Quando a força está a favor da velocidade, a velocidade cresce de valor. Quando a força está contrária à velocidade, a velocidade diminui de valor. Agora, eu tenho uma pergunta para você. E se essa força resultante agora não estiver nem a favor e nem contra? Como assim, professor? Deixa eu te mostrar uma situação bonita aqui, ó. Ó, presta bem atenção. Ó, moçada, então imagina agora uma situação em que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um bloco, tá? Ele tá andando, tá bom? Ó, ele tá indo para frente, ó. Isso, tá indo para frente. Ele tem uma velocidade aqui, tá? Ó, pode pôr aqui para mim. Pode ser 8 de novo, Karim? Pode ser 8 de novo. Isso. Agora, preste bem atenção aqui. Moçada, no primeiro caso, eu apliquei uma força a favor, a velocidade cresceu. No segundo caso, uma força contrária, a velocidade diminuiu. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma força agora, gente, que não está nem a favor, ó, e nem contra. Ela está em cima do muro, ó. Ela está na perpendicular. A força resultante agora, ela forma 90 graus com a velocidade. Você pode ver que ela não está nem ajudando, mas também não está atrapalhando. Eu vou perguntar para você. Qual é o efeito que essa força resultante vai produzir nesse corpo? Será que esse corpo vai aumentar de velocidade por causa dessa força perpendicular? Será que esse corpo vai diminuir de velocidade por causa dessa força perpendicular? Gente, nem uma coisa e nem outra. É uma questão de lógica. Ó, o que tem que acontecer para a velocidade do corpo crescer? Fala para mim. Karim, você tem que aplicar uma força a favor da velocidade. Eu pergunto, essa força está a favor da velocidade? Não. Então essa velocidade não cresce. O que tem que acontecer para a velocidade cair? Ó, o segundo exemplo. Para a velocidade cair de valor, Karim, a força tinha que ser contrária à velocidade. Eu pergunto, essa força resultante ela está contrária à velocidade? Não, professor. Então o que vai acontecer? Então se a força não está nem ajudando a aumentar a velocidade e nem ajudando a diminuir a velocidade, o que vai acontecer? Significa que essa velocidade ela não vai nem aumentar nem diminuir. Mas professor, alguma coisa essa força tem que fazer. Porque toda força vai produzir um efeito. E qual é o efeito que ela vai produzir, pessoal? Olha que barato, acho que você já sabe. Karim, o efeito que vai produzir não é aumentar e nem diminuir o valor da velocidade. É mudar a direção, Karim. Que nem um avião quando ele decola da pista. Ó, ele faz assim, ó. Exatamente, amigo. Então, Karim, o que vai mudar nessa velocidade? Vai mudar, professor, a direção. Então, o bloquinho que estava ali na horizontal, professor, momentos depois, ele vai estar aqui assim, ó. Que nem um avião, Karim, querendo decolar. Exatamente. Me dá um exemplo na prática onde isso acontece. Ó, tranquilo, gente. Ó, vou te dar um exemplo agora. Moçada, sabe aquele pêndulo? Ó, eu tenho aqui uma bolinha, ó, um barbante. Deixa eu desenhar o pêndulo primeiro, já te explico, ó. Pronto, ó, bolinha presa no barbante. Eu soltei ela lá de cima, ela veio assim, ó, certo? Moçada, quando ela chega nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1, tira uma foto para mim, ó, tirei. Moçada, o que eu vou ver nessa foto? Cara, a vontade da bolinha, se dependesse dela, professor, essa bolinha, ela ia fazer isso aqui, ó. Ela ia seguir reto aqui, professor. Essa é a vontade dela, V de vontade, mas aqui é V de velocidade, tá, moçada? A vontade dela é continuar reto, né, Karim? É. Ah, mas tem um barbante aqui, Karim. Esse barbante, além de não deixar essa pedrinha cair, isso, amigão, isso, amigona, exerce uma força para cima. E o que vai acontecer com a velocidade, Karim? Ó, ela tá aqui, ó, de repente ela faz isso, ó. Claro, professor, ela vai mudar a direção da velocidade. Professor, quando ela chega nesse ponto 2, e por que ela chegou no ponto 2? Graças ao barbante. Ah, professor, então acho que eu estou entendendo. Quando a força for perpendicular à velocidade,
Por exemplo, essa força aqui, ó, vamos chamar de força resultante? Isso. Então, professor, quando eu tenho uma força resultante que forma 90 graus com a velocidade, ou seja, perpendicular, ela não altera o valor da velocidade, ela altera a direção. Olha aqui, professor, o vetor velocidade aqui é horizontal, agora ele inclinou. Então agora, lembra que eu falei para você que uma força resultante, ela pode produzir 3 efeitos? Você lembra quais são? Guarda porque cai na tua prova, amigo. Ó, primeiro efeito, aumentar a velocidade. Para uma força conseguir aumentar o valor da velocidade, como é que ela tem que ser aplicada? A favor dela. Isso. Qual o segundo efeito? Uma força pode provocar o quê? Diminuição na velocidade, do valor da velocidade. E para isso, o que tem que acontecer? A força tem que ser contrária à velocidade. E o terceiro efeito, que é o que a PRF cobrou nessa prova, eu vou explicar para você. O terceiro efeito, guarda, olha para mim e guarda. Anota aí no seu caderno. Você está com um caderno aí, né? Então anota no caderno, se inscreva no canal e deixa o seu like aí. Olha lá, anota aí. Toda vez que eu tenho uma força resultante perpendicular à velocidade, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai mudar a sua direção. Olha lá, olha a quebra que ela estava assim, ó, quebrou a direção. Beleza até aí? Então tá. Agora, deixa eu te mostrar mais uma coisa importante aqui, para a gente poder fazer a questão da PRF. Tá bom? Presta atenção então. Tem uma situação aqui que eu tenho uma bolinha rodando em cima de uma mesa horizontal. Bom, você deve estar sentado numa mesa. Então imagina que você pega um prego, coloca ali no meio da mesa, amarra uma bolinha no barbante e faz a bolinha girar. Então ela está aqui, ó, girando aí, beleza? Muito bem, então, presta atenção. Meus amigos, quais são as forças que atuam nessa bolinha enquanto ela está fazendo a curva? Vamos lá? Me ajuda aí? Então, por exemplo, quando ela estiver passando aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar, aqui eu vou chamar de 1, tá bom? Aqui eu vou chamar de ponto 2, tá legal? Quando ela estiver passando aqui nesse ponto 2, faça de conta que esse ponto 2 eu coloquei aqui do lado, ó, bem aqui do lado, para você enxergar essas forças, tá bom? Bem do lado aqui, beleza. Quais são as forças que a gente tem aqui? Olha, você sabe que a bolinha, a vontade dela é cair. Quem não deixa ela cair é o tampo da mesa. Então você sabe que a bolinha tem um peso. O peso da bolinha é uma força sempre vertical para baixo, tá bom? Sempre, professor. É, peso sempre vertical para baixo. Agora, por que a bolinha não cai se ela é puxada para baixo pela força-peso? Ela não cai porque o tampão da mesa, sabe? O plano da mesa segura a bolinha para cima, assim como você deve estar sentado numa cadeira agora. Por que você não afunda aí? Por que você não cai no chão? Porque o assento da cadeira te segura. Essa força que o assento da cadeira faz aí no seu bumbum é a mesma força aqui, ó, que o tampo da mesa faz na bolinha. Essa força é chamada força normal, tá bom, gente? É o nome dela, tá? Normal, porque normal quer dizer perpendicular à superfície. Então, sempre que você tem, então guarda assim para mim que é mais fácil. Sempre que você tem um corpo encostado no outro, eu tenho que ter essa força normal de compressão, que é sempre perpendicular à superfície, tá bom? Beleza. Agora, eu tenho mais uma força, não tem? Moçada, você sabe que quando essa bolinha está aqui descrevendo a curva, ela não tem uma vontade de escapar, por exemplo, quando ela passa aqui pelo ponto 1, a vontade dela, ó, olha a velocidade dela, não é escapar pela tangente. Por que ela consegue descrever a curva? Graças ao barbante. Então, o barbante, ele segura a bolinha, Karim. O barbante, além de segurar a bolinha, ajuda a bolinha a fazer a curva. Então, essa força do barbante sobre a bolinha tem um nome na física, ela se chama tração. Tá bom? Força de tração. Toda vez que eu tenho uma corda, viu, gente? Uma corda, um fio, essa força chama tração. Beleza até aí? Muito bem, então. Agora, quando essa bolinha está aqui descrevendo a curva, ela está assim, ó. Ela não fica assim, ó, toc, 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 saltitante, ó. Ela não fica assim, toc, 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 toc. Não, ela vai lisa assim, ó. Lisa. Então significa o seguinte, pessoal. Como a bolinha ela não tem uma movimentação vertical, porque ela não fica fazendo assim, ó, toc, 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 oscilando, ela vai lisa. Então é porque a normal para cima anula o efeito da força-peso. Então veja que dessas 3 forças, sobrou quem? Sobrou a tração. Então a tração é a força que resulta, é a força que sobra.
Você lembra lá em cima que eu falei para você que essa força resultante é a combinação de todas as forças que atuam no corpo? É o resultado da combinação de todas as forças no corpo? Pois é. Aqui nesse exemplo da bolinha, eu não tinha 3 forças. E qual foi o resultado da mistura dessas forças? Bom, como o efeito da normal anula o efeito do peso, sobrou a tração. Então a tração, gente, ela seria quem nesse exercício? A força resultante. Vamos escrever isso aqui então, ó. Então a tração aqui, professor, é a força resultante. Entendi, professor. É a força que sobrou das 3. Exatamente, é a força resultante. Agora preste bem atenção nesse detalhe, porque é muito importante, tá? Anota aí. Anota aí porque é importante. Veja que essa força resultante, que é a tração, veja que a flecha dela aponta para o centro. Esse ponto C é o centro da curvatura, moçada. É verdade, é o centro da circunferência, né, Karen? Isso, é o centro da curva. Anota para mim isso, moçada. Toda força resultante que aponta para o centro, ela tem um nome na física. Ela se chama força resultante centrípeta. E a gente abrevia por FRCP. Força, R de resultante, CP, lembra, centrípeta. Centrípeta quer dizer voltada, apontada para o centro, tá bom? Anota aí, então. Essa aqui é a força resultante centrípeta. Ela aponta para o centro. Sempre, professor, sempre. Tá? Sempre. Professor, já ouviu falar de uma força centrífuga? É aquela que aponta para fora? Sim. Só que já vou dizer um detalhe para você. Quando a gente usa as leis de Newton, a gente não leva em consideração essa força centrífuga. Tá? A gente não vai considerar isso nos problemas, mas uma outra oportunidade eu explico para você. Então não esquenta a cabeça com ela, você nem representa essa força centrífuga, tá? Não precisa, tá bom? Não tem sentido aqui para essa situação, tá bom? Beleza, professor. Vamos lá então. Aí, moçada, é o seguinte. Aí você lembra que força resultante é massa vezes aceleração, não é verdade? É verdade, professor. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é força resultante ao meu amor, tá certo? Eu vou aplicar essa fórmula, sabe em qual direção? Justamente na direção do centro. Eu vou aplicar isso na direção do centro. Então, olha para mim aqui, gente. Na direção do centro, que é na direção desse barbante aqui, a única força que eu tenho ali é a tração, não é? Então, veja, a força resultante que aponta para o centro, ela é chamada de resultante centrípeta. Deixa eu só abaixar um pouquinho essa figura aqui, que eu vou usar daqui a pouquinho. Tá, vamos lá então, moçada. Ó. Deixa eu abaixar ela para cá. Pronto, beleza. Então, a força resultante centrípeta, presta atenção, é a massa vezes a famosa aceleração centrípeta. Então, força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. É assim que a gente calcula, Karim, a resultante centrípeta? Exatamente, você pega a massa e multiplica pela aceleração centrípeta. Agora, essa aceleração centrípeta, ela é calculada dessa forma, e anota aí porque essa prova da PRF cobrou isso, gente. Ó. A aceleração centrípeta, como é que eu calculo, professor? Você pega o valor da velocidade da bolinha, eleva ao quadrado e divide pelo raio da curva. Então, dá uma olhada comigo aqui, gente. Por exemplo, nesse ponto aqui, número 1, a bolinha ela tem uma velocidade, tá vendo? Então, essa velocidade que ela tem aqui é essa que está aqui na fórmula. E o raio, gente, você sabe bem, o raio é a distância que vai do centro até onde a bolinha está, né? Isso, professor, é o raio, né? Isso, é o raio. É o raio da circunferência. Ah, por isso que lá na questão ele dá o raio também. Exatamente. Então é assim que você calcula a aceleração centrípeta. O professor tem que decorar isso, né? Infelizmente, você vai ter que decorar isso, tá bom? Beleza, moçada?
v quadrado dividido pelo raio. Tá bom? É assim que eu calculo a aceleração centrípeta. A unidade dela é metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Certo. Então, ó, recapitulando, guarde aí. Olha para mim agora para você entender, para você sintetizar as ideias. Olha para mim aqui. Sempre que um corpo estiver descrevendo uma curva, tem que ter uma força resultante chamada centrípeta. Tem que ter. E essa força resultante centrípeta, ela produz o quê? Um efeito chamado o quê? Aceleração centrípeta. Então, vou trocar em miúdo para você. Anota. Se um corpo faz curva, tem que ter aceleração centrípeta. Tá bom? Tem que ter, moçada. Beleza? Fez curva, tem que ter aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, anote aí, ela só aparece em movimentos curvilíneos. Quando tem curva na jogada, Karim, só aparece em movimentos curvilíneos. Isso é muito importante. Tá bom? Então você só vai usar a aceleração centrípeta se um corpo estiver descrevendo uma curva. É isso que eu estou falando. E a questão da PRF pegou bem isso. A gente vai resolver ela agora. Vem comigo então. Agora que você já estudou a resultante centrípeta, você lembrou do que se trata, ou então viu pela primeira vez do que se trata, vamos fazer a questão da última prova da PRF 2019, questão que trata desse tema. Veja só, um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade local 9,8. Primeira pergunta, certo ou errado? Olha só, o veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional? Então, você vai ter que fazer o seguinte, você vai calcular a aceleração centrípeta nesse movimento e comparar com a aceleração gravitacional, que é 9,8. Se for maior, beleza. Se for abaixo, está errado. Pronto. É isso que eu tenho que fazer. Então, como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Bom, você já sabe. Olha só, a aceleração centrípeta... Então, primeiro, só para recapitular com vocês. O corpo está descrevendo uma curva de automóvel, você está lá no seu automóvel... fazendo a curva, tá certo? Todo corpo que descreve curva tem que ter uma resultante centrípeta voltada para o centro. E como é que eu calculo essa aceleração centrípeta? Tranquilo, gente. Então, o primeiro item, olha só, a aceleração centrípeta é a velocidade do veículo ao quadrado dividido pelo raio da curva. Tranquilo. Veja, o raio da curva aqui é 50 metros, olha aí. E a velocidade do veículo, 54 km por hora. Qual é o problema que você tem aqui? O raio está em metro e a velocidade está em quilômetro por hora. Você tem que converter essa velocidade para metros por segundo, tá bom? Então vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui? Ó? Primeiro vamos converter a velocidade. Ó. 54 km por hora. Como é que eu converto isso para metros por segundo? Lembra que basta você dividir por 3,6, tá bom? Então isso vai dar 15 metros por segundo. Professor, então sempre assim, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6? Sim. Tá? Isso eu posso dar mais detalhes para vocês ao longo das nossas aulas, tá bom? Olha só, então como é que fica aqui, moçada? 15 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 50 metros. 15 ao quadrado é o mesmo que falar 15 vezes 15, tá bom? Dividido por 50. Aí você pode simplificar. Por exemplo, se você dividir em cima e embaixo por 5, ó, 15 dividido por 5 fica 3, 50 por 5 fica 10. O que sobrou? Sobrou 15 vezes 3, 45, dividido por 10, isso dá 4,5 o quê, gente? Metros por segundo ao quadrado. Então você percebe que, enquanto ele está descrevendo uma curva, a aceleração centrípeta, que é aquela voltada para o centro, que é v quadrado r, vale 4,5. Portanto, esse valor é o quê? Inferior à gravidade, né? A aceleração da gravidade é 9,8. E ele perguntava,
Essa aceleração centrípeta é superior à aceleração gravitacional? Não, está errado, gente. É abaixo dela, né? Menor que ela. Muito bem. Tranquilidade? Então você percebeu que bastava você conhecer a fórmula da aceleração centrípeta, amigo? Foi tranquilo, não foi? Então tá. Agora vamos para o outro item que é bem bacana. Ó, preste atenção, vamos lá. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança sem derrapar? Nossa, professor, não lembro de você ter comentado essa coisa de derrapar e tal. Pois é, vamos ver a situação. A gente tem a base. E qual é a base? Se um corpo está descrevendo uma curva, tem que ter o quê? Uma força resultante voltada para o centro, chamada força resultante centrípeta, tá bom? Essa é a tua base. Agora, professor, como é que eu pego esse conhecimento e aplico nesse problema? Vem comigo, então, que eu vou te mostrar. Então, gente, em física, você tem muito que imaginar a situação. Então, ele não está dizendo que é um carro de 1.000 quilos, que está descrevendo uma curva plana horizontal, não é isso que ele está falando? Uma curva plana de 50 metros de raio. Então, você imagina esse desenho. Então, eu trouxe para você aqui, ó. E esse desenho, estou mostrando aqui para você aqui, ó. Você tem um motorista aqui, dentro de um carro, descrevendo uma curva. E esse desenho aqui é a mesma coisa, só que eu estou olhando aqui o geral, tá bom? Muito bem, então, primeira coisa que você tem que fazer, mostra para mim quais são as forças que o veículo sente. Quais são as forças aplicadas no veículo durante esse movimento. Vamos começar então? Ó, você tem aqui o peso do veículo, que é vertical para baixo. E aí, moçada, por que esse veículo não afunda? Porque o chão segura com uma força normal. Então, essa normal, gente, é em cada pneu aqui. Em cada pneu tem uma normal para cima. Eu vou representar por uma única força normal, como se eu juntasse as quatro, tá? Então, em cada pneu tem uma força normal que segura o carro. Eu estou juntando todas aqui, tá legal? Agora eu pergunto para vocês, tem mais forças aí? Tem. Tem porque eu pergunto para você assim, quando você está descrevendo uma curva, o que você, motorista, tem que fazer? Bom, quando você descreve uma curva, você tem que fazer isso aqui, ó, virar a direção. Porque se você não virar a direção, você não consegue descrever a curva. Agora, o que é virar a direção enquanto você descreve a curva? Então, quando você vira a direção, os pneus eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Ou, se você virar para lá, tá certo? Então, esse movimento que o pneu faz, ou na hora que você vira a direção, o pneu faz isso aqui ou isso aqui, o que acontece ali então? Faz de conta que a minha mão espalmada é o asfalto. Aqui é um dos pneus do carro. Então, na hora que eu viro a direção, olha o movimento do pneu no asfalto. Olha o que ele faz, ó. Ele faz uma movimentação lateral, assim. E por que tem que ter essa movimentação? Olha que interessante. Você sabe que quando você está fazendo uma curva com velocidade, você tem a impressão, a sensação de que tem alguém te puxando para fora. Tá certo? Algumas pessoas até chamam isso aí de força centrífuga, mas não vem ao caso. É só uma sensação, tá bom? Agora, moçada, para eu não escapar da curva, ou seja, para o automóvel não derrapar na curva, o que tem que acontecer? Tem que ter uma força que puxa você para dentro da curva. Não é verdade? Senão você vai escapar para fora. E quem é essa força que te segura para dentro? Aí que tá. Você, para fazer a curva, você teve que fazer assim com a direção do volante. Olha o cara aqui, ó, olha o braço do cara aqui, ó. Ele está até virando a direção aqui, ó. Na hora que ele faz esse movimento aqui, ó, para cá com a direção do carro, o que acontece lá com a roda, ó? A roda faz esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí esse deslizamento lateral gera um atrito entre a roda e o asfalto. Então é essa força de atrito que segura o carro na curva. E o mais legal é que essa força de atrito, ela está apontada para o centro dessa curvatura que ele está descrevendo aqui, ó. Ela aponta para o centro. Tudo bem? Então essas são as três forças que atuam no veículo. Tá legal? Agora o que eu posso falar? Quando o carro está descrevendo a curva, ele faz assim, ó. Ele não fica assim, ó, saltitante, né? Não. Então se ele não fica saltitante, é porque ele não tem movimentação vertical. E se ele não tem movimentação vertical, é porque a normal anula a ação do peso. Então nós tínhamos três forças, certo? Dessas três forças, sobrou quantas? Sobrou uma só.
Lembra que o nome da força que sobra é chamada de força resultante? Então você concorda comigo que essa força de atrito é quem? Então, no caso aqui, pessoal, a FAT é a força que sobrou, Karim, ou seja, é a força resultante. Legal. Agora, além disso, além dela ser a resultante, qual é a outra característica dela, moçada? Karim, ela aponta para o centro. Opa! Força que resultante que aponta para o centro, como é que chama mesmo? Resultante centrípeta. Você lembra que eu falei que se um corpo está descrevendo uma curva, tem que ter uma força voltada para o centro? Pois é, quem faz o papel de resultante centrípeta desse movimento é a FAT. Então, como é que você começa a resolver esse item? Você faz assim, ó. Você vem aqui e você aplica a segunda lei de Newton na direção do centro. Porque é ali na direção do centro que mora a resultante centrípeta, não é verdade? Então vamos lá. Força resultante é o meu amor, segunda lei de Newton. Só que veja, força resultante que aponta para o centro é a centrípeta. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Veja o que ele pergunta para você, ó. Ele pergunta assim, se ele tivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8, será que ele faria a curva sem derrapar? Vamos ver então? Como é que eu faço, professor? Vou fazer assim, então preste atenção que é bem legal esse item. E é clássico, ó. Tá vendo essa força de atrito aqui? É ela que segura ele na curva. Só que a força de atrito, eu não sei se você lembra disso, mas eu vou falar agora para você. A força de atrito, ela tem um limite máximo, sabe? Que as pessoas chamam de força de atrito de destaque. Destaque porque é aquela hora que ele se descola, se destaca do solo. Porque quando o carro começar a derrapar quer dizer escorregar, quer dizer descolar do solo, entendeu? Por isso que chama força de atrito de destaque. Quer dizer, para não se destacar do solo, para não derrapar. Então, existe, professor, quer dizer então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que tem uma força de atrito máxima que o carro ainda não escorrega, exato. Tá? A máxima força de atrito para não escorregar. Então está aqui, ó, força de atrito máxima. E como é que eu calculo a força de atrito máxima? Aí você tinha que saber uma fórmula. E a fórmula é essa, ó. A força de atrito, anota aí, ó, é μ. Esse μ é chamado de coeficiente de atrito, por isso que ele deu no texto o coeficiente de atrito, vezes a normal. Então eu guardo assim, moçada, a Fátima, conhece a Fátima? A Fátima é uma menina, né? Então a Fátima é uma mina. Olha lá, a Fátima é uma mina, μ vezes a normal, tá bom? Agora, preste bem atenção. Quando você quer calcular a força de atrito máxima para ele não escorregar, você vai usar o chamado coeficiente de atrito estático. Por isso que aqui no texto, deixa eu mostrar para você, ele deu, olha só, ó, o coeficiente de atrito estático, tá vendo? Por isso que ele dá o coeficiente de atrito estático aqui, tá bom? Maiores detalhes eu vou contando para você ao longo das nossas aulas, tá bom? Beleza, então não se preocupa, mas guarda para mim, a força de atrito é dado por μ vezes a normal e a força de atrito máxima, ou seja, aquela que o carro ainda não derrapa, não escorrega, é dado por μ estático vezes a normal. Então você coloca aqui, ó, μ estático vezes a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza, professor. Agora preste atenção nessa passagem. Tá vendo essa força normal aqui? Eu vou pedir para você olhar no desenho agora. Você lembra que eu falei que o carro, quando ele está fazendo a curva, ele está assim, ó. Não é isso? Ele não está fazendo assim, ó. Ele não está saltitante. Então, se ele não está saltitante, é porque a intensidade da normal para cima equilibra igual ao peso para baixo. Então, nesse caso aqui, moçada, a normal é igual ao peso, a intensidade da normal é igual ao peso. Então, tá vendo a normal aqui? A normal é igual ao peso nesse caso. E olha que interessante essa passagem. μ estático. Quem que é o peso? O peso é mg. Isso, o peso é massa vezes gravidade. Vou lembrar com você aqui, ó. O peso é só você pegar a massa e multiplicar pelo g, que é a aceleração da gravidade, tá? Isso é igual a m, massa vezes a aceleração centrípeta. Veja, massa de um lado, massa do outro, tchau. O que sobrou aqui? Quem que é o μ estático? 0,6. Quem que é o g? 9,8. Ele deu. O que você vai encontrar, Karim? Eu vou encontrar qual é o valor da máxima aceleração centrípeta para o carro não derrapar.
Então, quanto que vai dar, ó? 9,8 vezes 6, faz a conta aqui do lado, 8 vezes 6, 48, vai 4, 54, 58. Então, aqui tem uma vírgula, aqui no caso, moçada, vai ficar 5,88, 5,88 metros por segundo ao quadrado. Qual é a conclusão que você tira quando você chega nesse resultado? Esse automóvel só vai derrapar se a aceleração centrípeta for o quê? Superar esse valor máximo. Então, se fosse 6, 7 metros por segundo ao quadrado, esse carro ia derrapar na curva. Com uma aceleração centrípeta menor que 5,88, ele não derrapa. Veja lá o item. O que ele fala no item? Se o carro estivesse sujeito a uma centrípeta de 4,8, ele faria a curva em segurança sem derrapar? Certo! Está certo, moçada. Beleza, é essa a ideia. Tudo bem, então? Deu para entender a ideia? Então, moçada, é assim que a gente trabalha. Então, nas nossas aulas que você vai ter aqui, então, por isso, ó, não deixa de se inscrever no nosso canal. A gente tem aulas aqui semanais para você se preparar para o concurso da PRF. Então, não perde não. Eu resolvo a questão, mas também te falo a teoria, cara. Tá bom? Então, continua acompanhando a gente. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Beijo para todos e até a próxima.